Boa noite, meus irmãos. Nós estamos transmitindo aí para os irmãos hoje, nessa quinta-feira, o estudo bíblico da Palavra do Senhor. Hoje é um dia extremamente complicado, foi um dia difícil. Nós tivemos a perda aí de um sobrinho, que era muito querido também nosso, e tínhamos contato com ele de uma forma muito trágica, né? Depois, mais para o final, eu acabo de relatar para os irmãos. E tivemos aí o velório dele hoje à tarde, e apesar da questão do coronavírus, a cidade o amava bastante, muita gente foi até o velório, tomando todas as precauções, podia passar 4 pessoas por vez, né, para poder cumprimentar a família, né, e organizado pela cidade. Mesmo assim havia uma multidão, né, muitas pessoas lá fora, bem espalhadas, mas prestando aí as últimas homenagens ao jovem, né, Evair, era o nome dele, que deixou a esposa e um filhinho de 2 anos. Né? Então hoje é um dia de contrição e tristeza ao nosso coração. Apesar disso, vamos tentar transmitir aos irmãos o estudo da Palavra do Senhor. Entendemos que ela é preciosa e que ela sempre nos ajuda em momentos de indecisão, qual caminho escolher, o que fazer. Então é importante que nós possamos tomar as melhores decisões de acordo com a boa palavra do nosso bom Deus. Quero convidar os queridos irmãos para que nesse momento possam ouvir uma música, ao qual vai ser colocada para os irmãos nesse momento, para louvarmos e bendizermos ao nosso Deus. Vinde, crentes, dando louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém, amém. Meus queridos, hoje eu quero trabalhar com os irmãos a partir de um texto que vai ser a nossa diretriz para estudarmos alguma coisa nessa noite. Nosso estudo ele vai ser talvez um pouco mais reduzido devido ao nosso tempo, nosso horário. Hoje foi um pouco mais complicado e aí foi mais difícil organizar algumas coisas. Mas vamos organizar e ouvir também aquilo que o Senhor tem ao nosso coração. Então quero que você abra sua Bíblia
no livro de Josué. Vai ser um livro que vai servir para que nós possamos começar a meditar nessa noite. Ele vai ser o pontapé inicial. Josué 24, tá? A partir do versículo 14. Josué 24, a partir do versículo 14. Josué 24, a partir do versículo 14. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e o servi ao Senhor também. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou de todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio do qual pisamos. Aí ele vai dar uma descrição sobre como foi essa caminhada, quais seriam as consequências, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para essa palavrinha no versículo 15. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Escolha nunca é fácil. Aliás, quando nós colocarmos aqui para os irmãos vão perceber que momentos de indecisão fazem parte da nossa história, da nossa vida, e nem sempre é fácil vencer momentos de indecisão. Momentos de indecisão são terríveis, acabam trazendo sobre nós prejuízo, acabam trazendo sobre nós incertezas, e às vezes nós não sabemos para onde vamos e nem qual caminho que nós vamos seguir. Se você observar aqui, talvez a gente possa começar com essas perguntas: onde é que eu quero chegar mesmo na minha vida? E qual seria a melhor decisão para que eu alcançasse esse objetivo? E tem outras perguntas, como algumas perguntas de cunho mais pessoal. Será esse o emprego que eu devo aceitar? Será essa pessoa que eu devo me casar? Então tem perguntas desse tipo e muitas outras que vão refletir dúvidas e ansiedades e inquietações das pessoas que querem saber como descobrir a vontade de Deus para podê-las cumprir. E é difícil, às vezes, saber de fato qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão a ser tomada em algumas situações. Então, nosso estudo vai focar em tentar compreender algumas coisas com relação à vontade de Deus e como que nós podemos, de certa forma, colaborar nas melhores decisões para nós e também para a nossa própria família. Quero pensar algumas questões. Primeiro, há uma diferença entre uma decisão de um crente e de um incrédulo. O crente, ele deve fazer uma pergunta: qual é a vontade de Deus para mim nesta situação? O incrédulo, ele não pensa dessa forma. Ele vai pensar assim: qual será o melhor caminho para mim? O que me trará maior felicidade? Qual escolha repercutirá em benefício próprio no futuro? Percebam que o crente, ele deve, tradicionalmente, perguntar qual é a vontade de Deus para mim nessa situação. O incrédulo, ele vai questionar qual que é o melhor caminho para ele, o que vai trazer felicidade para ele e o que vai trazer benefícios futuros para ele. É como alguém que vai tentar, talvez, fazer uma amizade. Ele vai fazer uma amizade baseado nessas perguntas. Se eu tiver essa pessoa como amiga, o que ela pode me trazer de felicidade? Se for uma pessoa problemática, eu não quero nem ter ela comigo, porque basta os meus problemas, né? Ou, se eu tiver amizade com essa pessoa, quais são os benefícios que ela pode me trazer no futuro? Ela pode fazer isso, fazer aquilo. Então, a gente começa a trabalhar como ímpios em algumas decisões que nós temos que tomar. Provérbios, no capítulo 3, ele fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e todos os seus caminhos
ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os caminhos e ele vai endireitar as suas veredas, as suas decisões. As nossas decisões devem ser baseadas na pergunta que um crente faz, que aquele que crê em Deus, quando eu digo crente, é aquele que confia, aquele que realmente espera em Deus a melhor resposta. E o que ele então pode nos trazer como ajuda para tomarmos decisões? 3 aspectos para saber qual é a vontade de Deus. Existe o aspecto da vontade soberana, a vontade moral e a vontade individual. Não se preocupe que nós vamos tratar com cada uma delas nesse estudo. A primeira é a vontade soberana. Do que se trata a vontade soberana? É o plano secreto, predeterminado, que Deus tem para tudo o que acontece no universo. Tudo o que acontece no universo, Deus tem um plano predeterminado, secreto, que pertence a Ele. E Deus ele tem o controle de todas as coisas, até que daquilo que nós nem imaginamos, nada acontece fora desse plano que é secreto, predeterminado. Por exemplo, a morte é um desses planos secretos e predeterminados por Deus. Ele determinou todos os nossos dias. Nós não sabemos como, nem a forma, nem de que maneira nós iremos nos encontrar com o Senhor. E algumas vezes uma dessas maneiras pode ser muito dolorosa, pode ser muito chocante, pode ser muito triste, como essa que aconteceu com o nosso sobrinho. Assim como aconteceu com outros tantos na história que morreram por causa do Evangelho de Cristo e se encontraram com Cristo no tempo secreto, projetado por Deus e predeterminado pelo próprio Deus para que isso de fato acontecesse. Então tem coisas que só pertencem a Deus e o plano pertence a Ele, a vontade dele é soberana. Deus determinou no passado tudo o que aconteceria na natureza, na história do homem e até nas mínimas coisas da nossa vida. Pode parecer que nós estamos desgovernados, talvez até como o nosso Brasil em alguns aspectos que parece que está um pouco desgovernado. Brigas que deveriam se unir para poder harmonizar e conduzir o país para fora de uma pandemia, por exemplo, parece que estão mais perdidos do que qualquer outra situação que nós já temos visto até hoje na história. No entanto, Deus não está perdido. Ele determinou todas as coisas na história e até as mínimas coisas Ele tem um controle. Ele sabe das coisas que estão e vão acontecer em nosso meio. Deus ele é um Deus todo-poderoso e ninguém pode resisti-lo. Eu vou colocar 2 textos para os irmãos. Um é Daniel capítulo 4, versículo 35, que diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como exército do céu, e os moradores da terra percebam que Deus usa tanto os anjos como os homens, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que você está fazendo, ou o que fazes. A ideia aqui de Daniel é mostrar que Deus é tão poderoso que todos os moradores da terra, todos os reis soberanos, todos os príncipes estão debaixo da sua vontade. E ele opera com anjos e ele opera com pessoas. Ele opera com pregadores, ele opera com profetas no passado e ele continua operando hoje de alguma forma. E nós não podemos dizer, Senhor, por que faz dessa forma? Não há como questionar Deus nesse sentido, porque Deus ele é soberano e ele faz as coisas conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio querer. Apocalipse 4,11 fala: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Tudo que foi criado, tudo que existe, existe por causa de uma vontade soberana, divina, e ela veio a existir, ela tomou forma, porque o nosso Deus é um Deus que ninguém pode resistir. Ou seja, nós só tomamos conhecimento deste aspecto da vontade de Deus depois do acontecimento já ter consumado. Não tem condições de saber antecipadamente. Se houvesse condições de saber antecipadamente, apesar de toda a inteligência envolvida, eu creio que talvez aqueles aviões não teriam batido em prédios como aconteceu nos Estados Unidos. Talvez algumas tragédias teriam sido evitadas se tivéssemos o conhecimento
antecipado das tragédias. Aliás, são vários os filmes que tentam colocar essa ideia de antecipar, de saber coisas que vão acontecer para que elas sejam evitadas. Aliás, tinha um filme, e ele era até interessante, se não me engano era Minority Reporter, e eram pessoas com capacidades extrasensoriais que adivinhavam o crime que a pessoa ia cometer sem que ela cometesse. Então ela já era condenada, ela era muitas vezes executada por um crime que ela ainda não tinha feito, ela não tinha executado, ou seja, ela não tinha chance de mudar o destino dela, ela não tinha chance de tentar ser convencida ou até mesmo de não fazer aquilo, porque eles entenderam que aquilo já estava certo e ela faria. Até que há uma reviravolta e não é bem assim que funciona e há uma mudança bem interessante. É um filme antigo, caso você não conheça, depois você pode assisti-lo. Isso significa que a vontade de Deus ela é soberana. Outro aspecto da vontade de Deus é que ela tem manifestação na sua vontade moral. O que é uma manifestação da vontade moral? É que tudo que Deus deixou revelado na Bíblia é para que nós pudéssemos crer e viver, de forma em que o homem é preservado, a glória de Deus é preservada e tudo é para a honra e louvor do nosso Deus. Percebam que a vontade moral de Deus está contida nas Escrituras. Nós temos, por exemplo, os mandamentos, nós temos o decálogo, né, que é o mais famoso, mas a Bíblia não se resume só no decálogo. A Bíblia tem vários outros mandamentos, várias outras normas de comportamento, de como nós podemos viver, de como nós devemos viver, de como nós devemos nos comportar. Então a Bíblia ela é repleta da manifestação da vontade moral do nosso Deus, que vai abranger, inclusive, todas as áreas da nossa vida. Por isso é importante que o cristão estude e obedeça a própria palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia tem respostas para todas as áreas da nossa vida. É só nós procurarmos com diligência, vermos alguns exemplos, mesmo que não esteja o seu nome, aquilo que você talvez esteja fazendo ou tentando fazer, já é possível discernir qual é a vontade de Deus a partir daquilo que está manifestado nas Sagradas Escrituras. Se você pegar homens, mulheres, que estão registrados na Bíblia, inclusive todos os seus pecados, todas as suas impiedades, seus erros, você vai poder tirar proveito para que você veja que moralmente aquilo foi reprovado. Então você não deve fazer da mesma forma. Mas como é que você vai saber disso? Estudando e obedecendo a palavra de Deus. Isso quer dizer que nossas decisões têm que estar em harmonia com essa vontade moral. E aqui é um indicativo. Você pode tomar decisões a partir do que você sabe das Escrituras, que não contraria aquilo que já está revelado para a nossa vida no aspecto moral. Poderia citar alguns exemplos aqui, mas você se lembra de vários outros na sua cabeça que já está na Bíblia, por exemplo, não cobiçar as coisas do próximo. Já está revelado. Não precisa de alguém dizer para você não ficar cobiçando. Ele está dizendo também que nós não devemos roubar. Não precisaria de uma outra lei para dizer que roubar é um crime. Já é um pré-estabelecimento moral de Deus que nós não devemos roubar, não devemos furtar o próximo, não devemos matar o próximo. Então, se Deus já revelou isso e Ele não contraria o que Ele revelou, significa que quando vamos fazer alguma coisa já temos um passo, um norte. A nossa decisão não pode contrariar a vontade moral de Deus. A vontade revelada, ela está nas Escrituras e nós podemos contrariá-la. A vontade soberana não tem como contrariá-la. Ela é muito soberana e está acima do nosso entendimento e não há como contrariar o que Deus predeterminou, o que Deus designou. Mas a vontade moral, sim. O homem pode deixar de obedecer, o homem pode deixar de amar ao Senhor, o homem pode deixar de fazer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade, o seu próprio querer. De certa forma, quando nós analisamos esse aspecto, não tão bom, né, da vida do homem, em que ele pode negar o próprio ensino da palavra, nós vamos ver que ele se distancia da vontade primária de Deus, ao qual Ele quer que nós vivamos em santidade e obediência à sua palavra. Bom, mudando agora um pouquinho mais o assunto,
Nós já vimos a questão da vontade soberana e a moral, mas também tem a vontade individual para Deus, de Deus para a nossa vida. O que isso significa? É aquela orientação especial para cada pessoa. Que aí não há como definir para um grupo, mas é porque ela é dada a uma pessoa. E essa pessoa vai buscar essa orientação de uma forma muito particular, uma forma muito pessoal, ela com Deus. Por exemplo, eu devo permanecer solteiro ou casar? E aí vem outra questão, tá? Eu decido, então, eu devo me casar. E aí vem outras questões, com quem casar? Qual é a profissão que eu vou escolher? Qual a opção de estudo que eu devo escolher? Então, são vontades individuais que Deus tem, de certa forma, para cada pessoa. Algumas delas já estão manifestadas e ela é geral para todas, e algumas vão ter um cabimento bem específico, determinado para a nossa vida. São situações específicas, situações que Deus ele vai nos mostrar o que devemos fazer, a partir talvez até de princípios gerais. Mas, por exemplo, a questão de que nós podemos escolher com quem casar, mas Deus já deu orientação geral, qual é o tipo de pessoa que você pode casar. Não é qualquer tipo, não é qualquer pessoa, a partir do entendimento de que aqueles que estão em julgo desigual podem ter dificuldade, o que não é racismo também, que a Bíblia coloca, muito pelo contrário, porque a Bíblia nos coloca de forma clara que ele vai chamar povos de todas as tribos, raças e nações. Então não é esse o problema. O problema é quando nós abrimos a nossa casa ou começamos um lar com disparidade de pensamentos sobre quem nós devemos adorar. Então isso é muito preocupante e é uma vontade individual. Você deve definir e você deve decidir. E Deus, ele não vai revelar nesse sentido a sua vontade de uma vez só. É preciso conhecer. Por exemplo, Hebreus, ele fala que a Abraão, quando ele foi chamado, ele obedeceu para ir para um lugar que ele devia receber por herança. Mas ele não sabia que lugar. Ele saiu sem saber, pela fé. Ele peregrinou sobre a terra alheia, habitou em tendas com Isaac e Jacó, que foram herdeiros da mesma promessa. E aí o versículo 17 de Hebreus fala que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Percebam que quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele não diz o seguinte, tudo o que ia acontecer. A vontade individual de Deus para Abraão. Por exemplo, uma vontade individual de Deus para Abraão foi que ele oferecesse o seu filho como sacrifício. Deus não pediu isso para mais ninguém. Não foi mencionado em nenhum outro momento da história bíblica que isso foi um pré-requisito para aqueles que amam a Deus. Foi algo muito individual. Então, às vezes, tem vontades bem individual de Deus para a sua vida, como, por exemplo, um chamado para o ministério, um chamado para poder servir a igreja com mais dedicação, um chamado para poder servir ao Senhor no âmbito da política, no âmbito da economia, da ciência, da tecnologia, da matemática. Então, essas são vontades individuais de Deus para a sua vida. Deus manifestou a mim uma vontade individual dele sobre a minha vida e ela não foi muito clara no começo. Ele foi assim, olha, você pode estudar, você pode isso, pode aquilo. Até que hoje, de uma forma um pouco mais clara, ainda entendo um pouco mais a vontade de Deus, mas não plenamente, porque essa vontade ela é revelada, às vezes, progressivamente. Eu creio que Deus vai continuar revelando a sua vontade dele para mim, na minha vida, até o final da minha vida. E é assim que funciona. Deus ele tem uma estratégia individual, pessoal, até o final de cada uma das vidas. Nós faremos a vontade dele de alguma forma. Mas aí vem algumas perguntas, e uma delas, que é uma das mais importantes, é como é que nós podemos discernir a vontade de Deus. Essa é uma pergunta que não é fácil de ser respondida. Como discernir a vontade de Deus? Como discernir o que Deus quer para a nossa vida? Eu quero deixar algumas lições sobre isso. Talvez hoje nós fiquemos só nessa questão aqui da palavra. Como eu disse, hoje o estudo ele vai ser um pouco menor, por conta do tempo, edição e postagem do vídeo, então eu preciso hoje dar uma reduzida, mas já vai instigar você para a próxima semana. Como que eu posso discernir a vontade de Deus na minha vida? Eu quero trazer pelo menos algumas maneiras, talvez 5 ou 6 maneiras de nós podermos discernir a vontade de Deus.
E eu quero começar pela mais importante, a primordial, aquilo que tem que estar no fundo do nosso coração quando nós vamos tomar uma decisão. É a palavra de Deus, meus irmãos. Existem outras coisas que eu vou colocar para os irmãos, obviamente, depois, mas essa é a mais importante de todas. O que vai nos ajudar a tomar a melhor decisão na nossa vida é quando nós tomamos uma decisão baseada exclusivamente na palavra de Deus. Por quê? Porque essa palavra nos mostra o que nós devemos crer e como nós, que somos filhos de Deus, devemos inclusive viver. Nós vamos perceber, né, como eu coloquei aqui para os irmãos, que passou um pouquinho rápido, né, que a Bíblia ela vai nos mostrar exatamente como que nós devemos viver. Se você ler do Salmo 119, 105 até o versículo 130, lá tem perguntas, como é que pode o jovem guardar puro o seu coração, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então ali nós temos várias descrições para dizer que a palavra de Deus é guia, é direção. E ela talvez não vá dar resposta sobre cada detalhe da sua vontade, de Deus para a nossa vida, mas ele tem muitas orientações, como por exemplo, ele orienta como que o marido deve tratar a esposa, ele orienta como que a esposa deve tratar o marido, como que os filhos devem tratar os pais, como que os empregados devem tratar seus patrões, os patrões devem tratar seus empregados. Ou seja, quando nós confiamos na palavra, por mais diversificado que sejam os pontos, é indispensável que nós a conheçamos para descobrir qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que eu disse já um pouco antes e reforço, meus irmãos, é importante que estudemos, meditemos e venhamos a obedecer os seus princípios. Se não obedecer os princípios da palavra de Deus, nós não faremos de fato a vontade de Deus. Nós faremos a nossa, dos nossos desejos, como o ímpio, que eu coloquei no começo do slide, em que ele vai procurar o que é melhor para ele, o que vai trazer felicidade para ele e o que vai trazer benefícios para o futuro dele. Meus queridos, quando nós buscamos a palavra de Deus como referencial para as decisões da nossa vida, nós já vamos aprender de cara que algumas decisões não são para o nosso próprio benefício. Eu me lembro agora do apóstolo Paulo, em que quando ele toma decisões de, por exemplo, ir para outras cidades pregar o evangelho, ele enfrentaria oposições, seria apedrejado, ele seria dado numa situação quase que como morto, levou chibatada, e ele fez tudo isso porque ele entendia que deveria agora obedecer a palavra de Cristo, que o chamou para pregar entre os gentios. Então, nem sempre obedecer a palavra é resultado de que você não vá sofrer talvez alguma consequência, que você não vá ter alguma dificuldade para obedecer essa palavra. Por isso que fazer a vontade de Deus e discernir a vontade de Deus é muito difícil. Porque às vezes Deus quer que você passe por um período de prova, de sofrimento mesmo, como já fez com muitos outros dos seus servos no passado. Sobre os pontos que foram revelados, fica fácil. Nós identificamos com facilidade a vontade de Deus. Nós identificamos o que é que devemos fazer com relação a algumas coisas que já estão ali bem claro. Mas e aquilo que não está revelado? É aquilo que não está tão claro. Como que nós podemos agir sobre o que não está especificado no nosso comportamento ou sobre o comportamento das pessoas? Primeira coisa, reconheça que há diversidade de opiniões no corpo de Cristo. Aquilo que não está revelado, aquilo que não fere princípios básicos de adoração, aquilo que não fere princípios de vida com Deus, nós temos que entender que são opiniões divergentes e nós temos que respeitar as opiniões divergentes existentes, onde a palavra não é clara. Por exemplo, devemos todas as igrejas evangélicas voltar juntas nesse período da pandemia? Eu tenho uma opinião. Eu, particularmente, acho que agora, nesse mês, não é viável que nós voltemos já aos cultos presenciais. Ainda não. Mas tem outros do corpo de Cristo que acham que deve voltar, que não está nenhum problema, que pode voltar. E aí vem a questão,
Ele deve me respeitar e eu respeito. A palavra não é clara sobre quando houver pandemia não tenha culto. Não é clara nisso. Não é clara em vários outros aspectos. Se não for coisas essencialmente doutrinárias, primordialmente do corpo de Cristo, meus irmãos, nós temos que aprender a respeitar divergências de opiniões. E às vezes na igreja é difícil, porque algumas decisões você toma de um jeito. Outras decisões, o outro irmão toma de outro jeito. E às vezes nós queremos impor o nosso jeito para que o irmão faça do jeito que a gente queira. Mas esse jeito seu não é que está na Bíblia clara, é o seu jeito de fazer as coisas. E o jeito do outro irmão não é errar também, não está claro na Bíblia, mas também não é errado. Nós temos que reconhecer, meus irmãos, que há diversidade de opiniões, sim, no corpo de Cristo. E temos que aprender a respeitar essas opiniões divergentes. E uma coisa importante aqui é que quando você não tiver a sua vontade seguida, não faça biquinho, não faça aquele joguinho, se não é do meu jeito, então também não vou ajudar. Aprenda a respeitar a opinião e a ajudar quando não for fazer o que é da sua vontade, do seu jeito. Onde a palavra não é clara, e isso não vai ofender principalmente aquilo que é importante, que é a glória de Deus, faça, ajude, mesmo que a sua opinião seja diferente. Segundo, aprenda a distinguir entre mandamentos de Deus e questões de liberdade. Existem mandamentos e existem questões de liberdade. Paulo cita uma questão de liberdade como, por exemplo, a questão de comer carne. Algumas carnes que eram oferecidas em algumas festas. E ele fala assim que a liberdade ela deve encontrar uma barreira, que é o escândalo do irmão, por exemplo. Às vezes não é um mandamento, é uma questão de liberdade. Eu não vou comer porque isso causa escândalo. Mas se comer e não causar escândalo, não é pecado também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente quer colocar algumas opiniões pessoais como se fossem mandamentos. Não, a Bíblia fala que não pode usar cabelo curto, né? A Bíblia fala que não pode, por exemplo, usar brinco. Não, a Bíblia não diz nada disso e a Bíblia não está proibindo também essas coisas em alguns momentos. Então a gente tem que tomar cuidado para não colocar questões de liberdade como se fossem mandamentos. Tem que saber distinguir um do outro. Por último, nessa noite, em questões duvidosas, cada um deve desenvolver as suas próprias convicções. Mas não quer dizer que devemos brigar com o outro porque o outro pensa diferente de nós. Aliás, eu falei que era a última, né? Mas não é, tem mais uma. Em questões duvidosas, meus irmãos, desenvolva a sua própria opinião a partir de estudo, a partir de pessoas que estudaram o mesmo tema, pessoas que já têm uma opinião sobre aquilo, pessoas com mais maturidade que você. E você não deve brigar porque o outro pensa diferente de você. Tenha maturidade. Isso é uma questão de decisão. E agora sim, por último, dê ao seu irmão em Cristo liberdade para que ele determine as suas próprias escolhas, as suas próprias convicções, mesmo quando elas são diferentes das suas. O apóstolo Paulo, ele cita isso em Romanos, capítulo 14, eu não vou ler todo o texto, mas eu coloquei aqui para você, depois você pode ler na sua casa, e ele fala justamente isso, olha, um faz diferente entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Isso aqui é muito importante. Nós não vivemos para o nosso próprio umbigo, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para a glória de Deus e para o próximo. E aí ele coloca, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e surgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julga o teu irmão?
Percebam que esse julgamento aqui não é do pecado, de alguma coisa impura, que aí a igreja deve corrigir sim, deve tratar. Aqui é questão de opinião. Aqui é questão de diferença. Eu acho que hoje é primavera. Não, eu acho que ainda é inverno. Não, eu acho que é outono. Não, eu acho que é isso. Então, há diferenças de opiniões. Nós temos que aprender a respeitar o nosso próximo. E aí, respeitar significa que não podemos desprezar. Até porque um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de quem? De Deus, o nosso Senhor, o Cristo que nos fez um nele, porque ele morreu pelos nossos pecados. Então, para começar a pensar sobre esse assunto, como eu disse, hoje seria um pouco mais curta a nossa devocional, nosso estudo bíblico. É um estudo, mas hoje é um pouco reduzido. Eu quero trazer isso para você pensar. Como que nós vamos discernir a vontade de Deus? Pela palavra. Primeira questão. A palavra de Deus, ela é importantíssima para podermos saber como que nós vamos responder todas as circunstâncias. É importantíssimo para nós definirmos qual é a sua vontade. E em qualquer questão duvidosa, o crente deve agir pelo amor. Então, meu querido, se você está em dúvida em alguma decisão que você tem que tomar, já comece a balanceá-la sobre a palavra. Se envolve pessoas e não há mandamento, é questão de liberdade, não brigue porque você pensa de um jeito ou o irmão pensa de outro jeito. Se há diversidade em pensamento, qualquer questão duvidosa que a Bíblia não é clara, em qualquer decisão que nós temos que tomar como igreja, nós devemos agir pelo amor. Se nós agirmos pelo amor, talvez nós tenhamos um pouco menos de chance de cometer equívocos, erros que possam trazer consequências aos nossos queridos irmãos. Então hoje eu queria deixar isso para os irmãos. Como discernir a vontade de Deus? Como aprender essa vontade de Deus? Como aceitar essa vontade de Deus? Primeiro, porque existem algumas que não foram reveladas a nós, pertencem somente a Deus. Aquela que é moral e pertence a nós, devemos obedecê-la. E também aquela que é individual, que é Deus dirigindo a sua vida, esteja atento para ouvi-la. E é sobre isso que nós vamos respondendo. Como é que você pode individualmente fazer a vontade de Deus? Primeira coisa, discirna pela palavra de Deus. Aquilo que é para você. Pode pensar diferente do irmão. Você pode pensar diferente de mim. Não há problema você pensar diferente de mim, desde que isso não torne você um inimigo meu e não nos faça agir de forma desrespeitosa um com o outro, porque nós devemos, mesmo com opiniões diferentes, agir pelo amor de Cristo Jesus. Deus nos abençoe nessa noite. Hoje eu fiz um pouco menor, tenho alguns outros compromissos ainda nessa noite, e eu rogo a Deus que abençoe a sua vida. Ore pela nossa família, né? Nós enterramos hoje um sobrinho que era muito querido, Evair, e ele era membro de uma igreja em Altinópolis, da comunidade cristã, tocava um louvor, era um servo de Deus, abençoado. A comoção da cidade foi nítida, da igreja foi nítida, muitas pessoas o amavam lá, né? Então fica esse bom testemunho do nosso sobrinho aí, que apesar de novo era um homem de Deus, maduro, dedicado à família, ao filho, à esposa. Que Deus o abençoe a esposa e o filhinho que agora fica, porque ele já está na glória com o nosso Deus, e é isso que alivia o nosso coração, apesar desse baque que nós tivemos de ontem para hoje. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, que pela graça nos ajude a tomar decisões sábias, decisões que edificam o corpo de Cristo e edificam o teu povo, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja nessa noite. Abençoa os irmãos que estão ouvindo esse estudo, mesmo que resumido, mas um pouco menor, que ele possa nos edificar, ó Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. Assim, ó Pai, nós rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Só informar os irmãos que o nosso irmão Haroldo, lá em Goiás, ele testou positivo para coronavírus. Temos orado por ele, continue orando por ele, mas ele já está fora de risco, graças a Deus, não foi internado, está isolado no hotel, e que o Senhor possa abençoá-lo na sua recuperação. Ore por ele. Pascoal já recebeu alta, glória a Deus. O pai do Emerson também, o Emerson continua ainda em tratamento. Deus abençoe esses queridos que têm, infelizmente, sido tomados por esse vírus dessa pandemia. Deus abençoe nossos queridos em nome de Jesus. Amém? E até a nossa próxima transmissão com a graça do Cordeiro.